O pensamento de Emmanuel, por Martins Peralva, escritor espírita, nascido em 1918, desencarnado em 2007. O capítulo 8, Evolução, pergunta: o que fica sendo o espírito depois de sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado, puro espírito. Pergunta 170 de O Livro dos Espíritos. Por amor, os bem-aventurados que já conquistaram a luz divina descerão até nós quais flamas solares, que não apenas se retratam nos minaretes da terra, mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. Emmanuel. A perfeição é o grande objetivo do espírito e se processa naturalmente com a subida de vários degraus evolutivos. Quem evolui renova-se para o bem, transforma-se para melhor. O processo evolutivo do ser humano no plano físico e no espiritual obedece, em tese, a 4 fatores essenciais a saber: a. Compreensão da necessidade de mudar. B. Conjugação da boa vontade, do esforço e da perseverança. C. Firme deliberação de estabilizar a mudança. D. Propósito de não retroceder na atitude mental superior, a fim de que se verticalize em definitivo o processo de renovação. Enquanto o homem não compreender ele próprio e sentir a necessidade de mudar, não sairá das linhas horizontais da acomodação e das promessas. Fatores externos não o levarão a dar um passo. Amigos espirituais abnegados dar-lhe-ão incessantes avisos, concitando-o à melhoria. Companheiros da romagem terrena estimular-lhe-ão o espírito através da palavra e do ensejo ao trabalho redentor. Circunstâncias 1000 se desenrolarão em torno dele em forma de abençoadas sugestões. O homem continuará olhando sem ver, escutando sem entender, cego e surdo às benditas induções para o trabalho, o amor e a luz, justificando assim a palavra do Mestre. Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? É imprescindível que a luta, o sofrimento ou a assimilação da própria verdade levem-no a sentir pela compreensão a necessidade de mudar. Será este, pois, o primeiro passo, o próprio homem querer mudar, ou seja, trocar o que não serve pelo que serve, o que não convém pelo que convém. O segundo fator, conjugação da boa vontade, do esforço e perseverança, vem logo depois. Realizada a primeira etapa, compreensão da necessidade de mudar, a segunda é inevitável. Os 3 fatores devem se conjugar. Um deles, isoladamente, não resolverá o problema. Devem coexistir para que se afirmem e concretizem os objetivos da renovação. Alcançada a segunda etapa, é necessário suba o homem o terceiro degrau, através da firme deliberação de estabilizar a mudança. Exemplifiquemos. Um homem adquire boa posição financeira. Se é imprevidente e malbarata os bens conquistados, perderá o que já obtivera, confirmando a asserção de Jesus, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao
que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas se esse homem tomar providências sensatamente para estabilizar a boa posição, conservando-a para o bem de todos, consolidará seu bem-estar. Com os tesouros do Espírito, o problema é o mesmo. Não bastam a compreensão da necessidade de mudar, primeira etapa, nem a conjugação da boa vontade, do esforço e da perseverança, segunda etapa. É imperioso tem o homem a firme deliberação de consolidar sua mudança, terceira etapa. Depois, então, virá a quarta fase, propósito firme de não retroceder na atitude mental superior, a fim de que se verticalizem suas aspirações eternas. A luta será grande, evidentemente, para que se efetivem esses 4 fatores. Luta que aí não terminará. Convém esclarecer, eis que novos e diversos obstáculos surgirão. Eis alguns dos óbices que surgem no caminho evolutivo depois da quarta etapa, quando o homem ingenuamente se julgou realizado pelo Espírito. A. Reação de antigos companheiros encarnados ou desencarnados que se convertem, via de regra, em ferrenhos adversários. B. Dificuldade em liberar-se de hábitos secularmente cultivados ao longo de sucessivas reencarnações. C. Irresistível saudade da fantasia e da ilusão, que lhe foram um clima natural em diversos avatares. Em resumo, quanto maior a disposição de mudar, maior a luta interior e exterior, especialmente aquela o que nos leva a repetir com o apóstolo dos gentios. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta de sofrimentos. A errônea ideia de que se realizou espiritualmente decorre em geral para o homem do falso conceito de que os espíritos superiores carregam o fardo de nossas obrigações, isto é, fazem em nosso lugar aquilo que nos compete, quando a boa doutrina nos diz que os espíritos que já alcançaram a bem-aventurança, os puros espíritos, se dedicam às grandes missões de Deus na terra ou na espiritualidade, quais flamas solares, na expressão sábia de Emmanuel. Os instrutores de mais alto são categóricos sobre o assunto. Os espíritos superiores não nos transferem a sua luz, mas nos fornecem valiosas sementes, cujo plantio e cultivo nos pertencerão. Oportuno lembrar igualmente que os primeiros impulsos de renovação espiritual não nos asseguram imediata integração nos planos elevados, uma vez que a condição vibratória é fator básico para a transferência de esfera, da qual depende o nosso clima mental. Olhar de longe cordilheiras altíssimas não significa tenhamos atingido seus picos nevados e belíssimos. Divisar à distância horizontes de luz não quer dizer estejamos desfrutando pela vivência de seus encantos. Não se alcança o cume de um monte com o olhar, mas com os pés. Urge, pois, caminhar e sofrer, lutar e progredir, para assim integrar-nos em seus sublimes patrimônios. A evolução, o mais belo romance que o espírito humano tem a escrever, é uma caminhada que não se faz ao preço de vãs promessas, quase sempre
de realização difícil. Quem se renova, evolui. Quem evolui, avança na senda do progresso. Quem progride, constrói a própria felicidade sob as bênçãos de Deus. A cada passo do caminho, far-se-á, pois, indispensável a substituição das fantasias do ontem pelas realizações do hoje, com vistas às nossas vitórias do amanhã. Amigos espirituais em geral e, em particular, entidades ligadas ao destino dessa ou daquela criatura, colaboram intensa e infatigavelmente em favor do seu próprio progresso. O êxito do amparo condiciona-se, no entanto, à vontade pessoal do assistido, esteja ele no plano físico ou no plano espiritual. É que os benfeitores de mais alto não introduzem compulsoriamente a luz da renovação em nossa cabeça, expõem-na carinhosamente, ensinando-nos os princípios que libertam. Algumas vezes, o tédio, seguido do desejo de orar e servir em nome da fraternidade, constitui auspicioso sintoma de transformação íntima. Eis que, nos processos evolutivos humanos, as alterações da alma, por substanciais, diferem das mudanças exteriores, quase sempre convencionais. Cada alma viverá um processo individualíssimo de transição, de integração com Deus. A dor responde, via de regra, mais do que o próprio conhecimento, pelo maior número de almas que despertam em definitivo para as eternas verdades.